revesti de toda a armadura de Deus. Fala, crente, seja mais que bem-vindo ao nosso podcast Revestidos. Hoje a gente estando aqui num ambiente completamente diferente da nossa sala, tá? Hoje nós estamos aqui no nosso terreno da igreja, na Chácara Revestidos. E hoje a gente vai estar aqui com um bate-papo com os nossos pastores. Nós estamos trazendo aqui um convidado muito maravilhoso, um dos nossos pastores, que é o pastor Alex. Vou estar passando a palavra para ele estar se apresentando, tendo um contato com vocês também. Pastor? Amém, glória a Deus. Pais queridos, como alguns já conhecem e outros não, né? Sou o pastor Alex, um dos pastores dessa igreja, Assembleia de Deus, né? Igreja Mãe, CMADB, que é o ministério que nós fazemos parte, né? Que é a famosa Igreja Mãe ou a Igreja Pioneira. Nós estamos aqui no Ministério de Capitão Poço, seguindo junto aí com o pastor presidente, o pastor S. Alexandre. Eu sou um dos pastores que faz parte desse corpo que Deus tem levantado em Capitão Poço, né? Pastor Alex é só um braço de muitos que tem desse grupo maravilhoso de pastores que compõem essa igreja. Amém. E hoje, gente, a gente vai estar trazendo assuntos como jornada de fé, ministério, a família, né? E o que o pastor pode estar passando para a gente, né? O que ele tem vivido, essa caminhada do pastoreio, como tem sido, o que ele pode estar passando para a gente, claro, né? Dessa maneira bem dinâmica e da forma que nós conhecemos. E a primeira pergunta, pastor, que eu tenho para fazer para o senhor, para introduzir, na verdade, né? Eu queria saber um pouco mais sobre o senhor e como o senhor se tornou pastor. Como eu cheguei ao pastoreio. Isso mesmo. A jornada ela é bem longa, né? Eu comecei no evangelho, pequenininho mesmo, criança, que minha mãe sempre foi evangélica, né? Eu sou o terceiro de 3 irmãos que nós somos. E a mamãe desde pequenininha ela sempre nos levou, né? Nesse tempo a gente congregava com a minha DEPA, né? Assembleia de Deus tradicional. E com o decorrer dos anos a gente foi assumindo a juventude, adolescência, juventude, e a gente acabou decidindo saindo, né, do evangelho e vivendo, né, um tempo longe de Deus, e foram os piores anos da minha vida. Mas Deus decidiu me trazer de volta. Só que Ele me trouxe algo muito inusitado, né? Anos após, né, já na juventude, eu conheci a Erivane, que é minha esposa hoje, né? Eu conheci ela em meio, né, às caminhadas da vida, e a Erivane já frequentava aqui a Assembleia, né, junto com o pastor S, lá em 2010. E no finalzinho de 2010 eu conheci ela, em 2011 eu comecei a frequentar com ela, né? A igreja que nós fazemos parte hoje. Comecei a frequentar e fui gostando e tudo, mas eu ficava só visitando mesmo. Mas eu me identifiquei por conta do trabalho, né, que é célula. Eu nunca tinha visto a visão de célula. Eu tinha a visão, né, do ministério que eu participava antes. E quando eu comecei a frequentar essa visão, a visão celular, que faz parte desse ministério, aquilo me cativou muito. Aquilo me despertou uma curiosidade, cara, coisa bacana, o evangelho mais descontraído, mais dinâmico, né? E eu achei muito interessante, só que eu comecei só a frequentar células, né? Só frequentar, ia gostando, mas ia mais para a célula, que lá ia para o culto. Quem frequentava mais era ela, né? Na época a Erivane era minha namorada ainda. E eu ia com ela, só que não tinha decidido nada, mas eu gostava de estar ali, né? Até porque eu tinha já noção do evangelho, mesmo pequeno, quando eu participava antes, mas eu fui criado ali, né? Então eu tinha essa noção. E quando eu comecei a frequentar, aí a igreja tem um evento chamado Encontro com Deus, né? Que para mim foi o divisor de águas, para me voltar e se reconciliar com o Senhor. Mas demorou 2 anos para me chegar nesse evento. Eu enrolei uns e outros encontros com Deus ainda, né? Mas em 2013 eu consegui fazer, e ali foi o divisor de água, e eu me decidi, não, esse ministério mesmo que eu quero seguir, aqui que eu quero continuar, aqui que eu vou ficar e vou permanecer. E quando eu voltei desse evento, Encontro com Deus, eu tive uma experiência maravilhosa, que por momento foi o divisor de água, por isso que eu já vi muita experiência, né, de lá para cá, com o evangelho, muitas experiências boas, mas nenhum ainda superou o encontro com Deus por conta do momento que eu estava vivendo. Então Deus ele me trouxe aquilo ali e foi um divisor de água na minha vida, para me decidir retornar mesmo para o Senhor.
Mas nessas indas e vindas, ainda fui na manha, no processo e tudo. E de 2013 a 2016, que eu realmente vim mergulhar no ministério. Nunca passou na minha cabeça ser pastor, entendeu? Na verdade, eu tinha outros planos que nem chegava perto em ser um pastor. Mas os planos de Deus são diferentes do nosso, né? E em 2013 foi uma experiência boa, mas eu continuei querendo alcançar os meus sonhos, meus alvos, meus objetivos. Aquilo que eu queria para a vida sempre. E Deus parece que todo tempo estava falando, mas não é isso que eu quero para ti, eu tenho outra coisa, né? Mesmo assim eu fui encarando, né? E em 2016 foi o divisor de água para mim também mergulhar no Evangelho. No tempo eu estava fazendo a faculdade, né? Eu estava fazendo um curso lá na universidade, na UFRA. E em 2016 Deus ele bradou muito forte em me trazer para mergulhar no Evangelho. Até então eu frequentava, né? Achava bom, mas só frequentando mesmo, não era mergulhado em serviço na obra. Em 2016 ele me chamou, uma passagem que falou muito comigo foi a dos 10 leprosos, né? Que Jesus abençoa, cura e só um volta, né? Os outros 9 ele vaza. E foi em cima dessa passagem que Deus falou comigo, para me voltar, né? E mergulhar no Evangelho e na obra do Senhor. E em 2016 eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Às vezes Deus ele nos chama, mas ele faz com que a gente abra a mão de coisas importantes por conta dele. Nada é mais importante que o propósito de Deus, né? O propósito de Deus sempre ele está acima. Até porque o propósito de Deus ele vem com um pacote completo, né? Às vezes a gente, mas eu estou cedendo aqui como eu cedi a faculdade. Eu cedi o curso que eu estava fazendo. E eu em 2016 eu não entendia o porquê eu tinha que ceder para servir no reino. Mas lá na frente Deus me fez entender o porquê, né? Porque se eu continuasse no curso, talvez eu nem estaria aqui hoje, né? Talvez eu não tinha construído a família que eu construí, talvez eu não tinha seguido no ministério, né? Por conta das minhas fraquezas, que Deus sabia, né? E ele me tirou dali, porque ele diz assim, eu vou deixar o teu sonho um pouco de lado e vou te oferecer o meu propósito. Que dentro do meu propósito já vem um pacote completo. A faculdade que você quer, o curso que você quer, a profissão que você quer. Aí disse, tá bom. E eu decidi ir, mesmo sem entender. Em 2019, estou construindo a história, né? Em 2019 eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Muito forte em um dos eventos. E Deus ele deu mais uma confirmação do que ele queria para a minha vida, né? Deus ele vai semeando, né, diante do processo, a gente vai entendendo o que ele quer para nós. E em 2020, né, o ano após, o pastor começa a conversar comigo. O pastor começa a conversar e dizer, eu vou te levar ao pastoreio, vou te levar ao pastoreio. E ele passou 2021 todinho falando, além de eu te levar para o pastoreio, eu vou te trazer para o ministério. E aquilo me causava medo, porque era mais uma coisa que eu tinha que abrir mão. E para um homem, em 2021 eu já estava com a família, né? Eu já estava casado com a Erivane, já tinha filho. Então foi uma decisão muito pensada, que eu pensava mais em não do que o sim. Mas eu até brinco que quando o pastor chamou, tanto eu como o pastor Júnior, hoje um dos pastores, ele não nos deu a opção do não, né? Ele disse sim, aqui não tem opção do não para vocês não. Ele até falou, porque eu não estou levando vocês a pastor, eu estou só legitimando algo que vocês já fazem. Eu achei bem interessante o que ele falou, mas mesmo assim eu queria dizer não, porque ele não deu opção. Eu acho que já foi guiado por Deus nisso aí, né? Ele não deu opção. E 2021 inteiro ele foi falando isso, né? Eu vou te trazer para o ministério, eu vou te levar a pastor. E eu puxando faca, não querendo, né? Não era tanto a posição, era o receio mesmo, a responsabilidade que tinha, né? O compromisso, né? Tu ia estar carregando o nome de Cristo. E há uma responsabilidade nisso. E era um caminho que eu sabia que não tinha mais volta. Mergulhou, já foi, até Jesus voltar com esse compromisso. E no final de 2021, eu e o pastor S, nós vamos para um evento lá em São Miguel, né, como fosse hoje. E eu estava com uma dúvida muito grande no coração, porque eu tinha que deixar algo importante, como a vida secular, profissional, para mergulhar no ministério. O homem ele é muito incrédulo, mesmo ele dizendo sim para o Senhor, mas ele não acredita no que Deus pode fazer, nos sustentar, nos manter,
né? E é além do que nós pedimos ou pensamos, como diz, né, Efésios 3:20. Então, Deus, Ele me trouxe à tona nesse evento. É um evento de liderança lá em São Miguel. Que o pastor foi, eu fui com ele. E lá Deus, Ele bradou no meu coração. Eu me abracei com a saizeira lá. E Deus, Ele bradou dizendo: eu que estou te chamando, não é o teu pastor. Ele falou: eu que estou te chamando. E se eu estou te chamando, eu vou te sustentar, eu vou manter, não vai faltar nada para ti. Aí eu meio que me desmanchei, né? Quando Deus bradou no meu coração nisso aí, ali eu me decidi. Se eu não me engano, foi em outubro, mais ou menos, 2021. Ali eu decidi: não, Senhor, então eis-me aqui, usa-me a mim. Estou aqui para te servir. E ali eu me decidi. E no final de 2021, em novembro, que foi a conferência da igreja, o pastor nos leva, né, à consagração do pastoreio, para ser um dos pastores da igreja. E de lá para cá nós estamos aqui, né, 2023, 2021 para cá nós estamos há 2 anos, já servindo como pastor, parece que é 20 anos já. E tanta coisa que a gente fez, né? Mas é essa construção. Claro que de 2011 para cá foi um processo de muita coisa na minha vida, de muita transformação, de muita mudança. As pessoas que me conhecem da antiga, me veem hoje, eles notam uma diferença enorme do que me conheciam lá atrás e porque eu me tornei hoje. Eu digo, não é eu, foi Deus quem fez, né? Foi Deus quem operou, foi Deus quem ministrou. E Ele continua ministrando e trabalhando na nossa vida. Sei que nós estamos aqui, servindo ao Senhor, né? Com muito prazer, com muita alegria. Às vezes a obra ela é desafiadora, mas nos faz crescer muito. Como pessoa, como pai, como cristão, ela nos empurra a crescer demais. Então eu não me arrependo nem um pingo, pelo contrário. Hoje eu sou muito satisfeito pelo que Deus fez na minha vida. E tem muita coisa para fazer, né? O que Ele ministra em mim é que é só o começo. Eu digo, meu Deus do céu, tudo isso. E já é só o começo ainda, Ele sabe lá o que vem pela frente. Sim. Né? Pastor, toda essa trajetória é muito significativa, principalmente dentro da sua caminhada. Mas tem algo que me chamou a atenção, que foi quando você falou sobre o olhar para o peso da responsabilidade. E hoje, o senhor já como pastor, como o senhor vê essa responsabilidade hoje, entendeu? A mensagem que o senhor traz através do seu pastoreio, entendeu? Hoje eu vejo do mesmo jeito, peso de compromisso, né? Eu vejo da mesma forma ainda. Eu prezo muito pela obra de Deus e é uma das minhas orações que eu digo, Senhor, se no momento que eu tratar o teu reino, a tua obra, sem compromisso, eu prefiro que o Senhor me tire, me leve para outro lugar. Porque a última coisa que eu quero é ser o que a Bíblia diz, né? Pedra de tropeço. Sim. Porque às vezes quando a gente não ajuda o reino a avançar, a gente acaba atrapalhando. E é a última coisa que eu quero. Esse peso de compromisso até hoje. Eu acredito que ele vai continuar, né? Até a gente entregar o que Deus nos pediu para entregar. Uma das coisas que eu tenho mais receio é exatamente isso. Um dia eu vou prestar conta com o Senhor. E que essa prestação de conta, Deus ele enxergue, né? E cele ali no final que eu dei o meu melhor naquilo que ele me pediu. Não sei se eu vou alcançar o objetivo, né? Mas que ele entenda que eu dei o meu melhor ali, que tive compromisso com o reino, com a obra. E eu me alegro muito hoje. Lá atrás, quando eu falei que eu estava sendo chamado, eu tinha medo. Eu tinha medo de o que poderia acontecer. Hoje, eu sou satisfeito, eu digo, não, aqui que é o meu lugar mesmo. Então a decisão que eu tomei lá atrás, ela foi acertada. Porque o medo que eu tinha, mas mesmo assim eu aceitei, me revelou que esse era o caminho para mim. Sim. Talvez eu tivesse tomado outro rumo, né, lá atrás, daquilo que eu queria, eu não era tão feliz como eu sou hoje. É verdade. Então a obra me trouxe essa satisfação. Aí é onde eu entendo que Deus ele nos levanta para o propósito dele. O homem ele não tem propósito, ele tem planos. Né? E aí, pastor, quando eu vejo o senhor falando sobre essa ideia, né, de ainda se manter firme, e ainda ter mesmo a construção de que há um peso de responsabilidade, eu vejo que esse saber que existe um peso de responsabilidade
anda junto com uma fé que o senhor tem, claro, em Deus e diante dos planos que ele tem com o senhor. E a minha pergunta que me vem agora é como o senhor poderia nos transmitir o papel da fé na nossa vida? Cara, a fé a gente tem que usar ela todos os dias, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você andar sem fé, você já está desagradando ao Senhor. Então eu tomo essa passagem no meu coração, que todos os dias a gente vivemos fé. Até porque, Leona, a gente não sabe o que vai acontecer no dia que está por vir. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, se a nossa fé não foi baseada em Cristo, em Deus, né, a gente é muito limitado. A gente não sabe do amanhã, o amanhã ele não nos pertence. Então, se eu não usar a fé daquele que está me oferecendo, que é Deus, e que ele sim sabe do amanhã, ele sabe do que vai acontecer, cara, eu estou desagradando a Deus, né? E ainda estou trilhando um caminho que eu posso me arrebentar lá na frente. Então, essa fé para o cristão, meu irmão, ela é o coração do cristão, né? É exatamente a fé, que é o que faz acreditar no que ele fez, né? E em tudo na nossa vida a gente tem que exercitar a fé. A gente pensa que exercitar a fé é só nas coisas grandes. Pelo contrário, é nas coisas pequenas, é no detalhe, porque a gente vira tão incrédulo, né? Tipo, na segunda-feira tem uma conta para pagar, será que eu vou conseguir? Por que tu não usa fé nisso aí? Né? Para Deus não, Deus vai te honrar. Não, mas eu só recebo no final do mês. Não sei, a fé vai fazer você alcançar aquilo ali. Isso é um dos exemplos, né? Pequenos exemplos que tem. Sim. Por exemplo, uma doença de um filho, eu exercito demais a fé. Nem que ele passe pela mão do homem, do médico, mas a minha fé é que a cura vem do Senhor. Então eu exercito a fé constantemente. A minha filha dificilmente ela pisa no hospital. Porque tanto eu como a minha esposa, a primeira coisa que nós exercitamos é a fé. Nós apresentamos primeiro ao Senhor. Claro que nós não somos negligentes de não levar ao hospital. Você está entendendo? Nós não somos negligentes de levar a mão do profissional, de quem, né, estudou para aquilo ali e conhece aquilo ali. Sim. Né? Mas antes de tudo isso, a gente usa a fé. Porque ela é importantíssima. Então a fé, ela é nos detalhes, né? É na caminhada do dia a dia. A gente sempre tem que estar exercitando essa fé. Como eu era vendedor antes, né? Representante de venda, aí que eu exercitava a fé mesmo. Antes de chegar no cliente, eu já mandava o senhor vá na frente, já toque no coração dele, para que ele me compre pelo menos 10 mil hoje. Já faço o pedido e eu só fecho com ele na hora que lá chega. Só carimbar, bater o martelo nele, né? Entendeu? Então nesses detalhes, eu sempre fiz isso, né? Nesses detalhes da fé e faço até hoje. Isso é que eu sempre faço. Entendi. E pastor, agora visando isso, como a gente já viu aqui, o senhor teve uma caminhada onde você resumiu até que bastante pra gente, né? De acordo com os anos que passou aí, pra você chegar até onde você está hoje. Mas ainda no assunto sobre fé, quais foram os desafios mais comuns que o senhor teve que fizeram talvez até lhe questionar até a fé, entendeu, que você teria ou não? Ou tendo esses desafios comuns, como o senhor articulou ali para superar eles, entendeu? Superar aqueles desafios ali que fizeram que talvez você duvidasse da sua fé. Um desafio comum, né? Desafios comuns, assim, ou talvez até acontecem ainda, ou aconteceram, alguma coisa que fez com que olhasse ali pro senhor, fizesse que você balanceasse um pouco a fé, mas você olhou e falou, não, pera, isso não é assim. Dentro de casa eu olho muito para a questão de enfermidade, sabe? É por isso que eu citei agora, olho muito para a questão da enfermidade. Às vezes tem alguém enfermo em casa, seja minha esposa, até minha filha. Aí eu exercito a fé ali, né? Peço ao Senhor, Senhor, a tua cura, o teu bálsamo sobre minha vida, da minha casa, da minha família. Mas mesmo ali parece que quer retrucar. Senão, mas precisa de um remédio, levar no médico. Acho que não vai alcançar essa cura não, né? Parece que quer recuar. Sim. Mas mesmo assim a gente insiste e Deus vai e opera. Sim. Né? Deus vai e faz e concretiza. Né? E eu acho que do maior desafio de fé que eu tive foi, nesse acreditar em Deus, foi vir para o ministério. Foi o meu maior desafio.
A minha vida foi tendo que abrir mão das coisas. É por isso que eu entendo hoje o que é propósito e o que é plano do né? Então eu fui abrindo mão e eu não sabia o que ia acontecer na frente. Por exemplo, eu abri mão de um curso no começo para me mergulhar no Evangelho. Lá eu não entendi, mas eu decidi fazer isso. Eu decidi usar a fé na solução da minha vida. Uma coisa que eu fui lá pra frente para me abrir mão do meu plano, para me viver o seu propósito. E o segundo foi vir para o ministério, porque eu estava bem estabilizadamente, né? Estável, tinha uma profissão, né? Que, né, em algum momento ganhei muito bem, tá entendendo? E é o que causa mais medo no pai de família, é o recurso financeiro, né? A gente é muito incrédulo nisso, a gente acha que Deus ele não tem capacidade de nos sustentar, sendo que o sustento de Deus é muito maior do que o nosso. A mão de Deus, cara, é muito maior do que a nossa, você tá entendendo? E a gente é muito incrédulo nisso. E eu fui nessa parte. Eu tive muito medo, eu tive muito receio de vir pro ministério, né? Viver do ministério. Mas foi quando Deus teve que bradar mesmo, assim, quase que gritando, quase que me batendo, para que eu viesse pro Evangelho. Então ali, mas eu decidi, eu vou. Cara, foi a melhor decisão. Até hoje não me faltou nada, às vezes eu até me surpreendo, porque às vezes eu ganho menos do que eu ganhava antes, mas eu tenho mais coisa do que eu tinha antes, entendendo? Então como Deus ele supre a necessidade, a gente pensa que Deus vai suprir só com o recurso financeiro, o dinheiro em espécie, mas ele supre de outras formas, né? Então eu acredito que onde eu usei mais a fé foi aí, que não devia, né? Mas foi assim, até porque eu sou um ser humano falho também. Você pensa que um pastor é super-herói. Mas não, cheio de dúvidas também, cheio de receios. Mas como a gente vive constantes experiências com o Senhor, aí Ele vai nos trazendo certezas, né? Ele vai ministrando a nossa vida, a gente vai entendendo muita coisa. Então, acho que esse foi o momento que eu exercitei mais a fé, ter que abrir mão de algumas coisas, né? Importantes da vida, de qualquer pai de família, né? Para decidir mergulhar no ministério. E foi a melhor decisão que eu tomei, entendeu? Sem dúvida. Pastor, eu vi que quando a todo momento que você vai falar sobre fé e falar sobre a sua jornada, eu vi que você não abre mão de falar sobre principalmente a família, que querendo ou não hoje, quando o homem já é casado, já tem filho, é um dos grandes alicerces dentro do nosso lar, né? Essa estrutura, é o que, querendo ou não, o homem ali é o profeta do lar, né? E eu queria perguntar para o senhor como o senhor vê a mudança que o Espírito de Deus causa dentro do seu relacionamento. Por exemplo, eu digo assim, vendo o seu relacionamento com o Espírito de Deus agindo dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, e uma outra versão sem ele. Como o senhor veria, o que o senhor acha que seria, ou se você ainda estaria em família hoje, se não houvesse? Sim, a gente como pastores, a gente entende que o nosso primeiro ministério é a família, né? A nossa estrutura, a nossa base pastoral é a família. Se nós não estiver bem na nossa casa, a gente não vai estar bem em lugar nenhum. Hoje nós entendemos isso com muita clareza, que a nossa estrutura é o nosso lar. Se a gente estiver bem no nosso lar, as outras coisas elas fluem naturalmente. Agora, se a gente não estiver bem dentro do nosso lar, aí as coisas de fluírem, elas fazem a desandar. E hoje, para mim, a minha família é a minha estrutura. Hoje eu vivo o melhor momento da minha família. Porque a maturidade, né? O que nós passamos, o que nós já vivemos, hoje nós vivemos o melhor momento. Eu, minha esposa, nossos filhos. A gente vive esse melhor momento porque nós entendemos que Jesus precisa estar dentro da nossa casa. Ele precisa estar dentro do nosso lar. E é uma das coisas que a gente falha muito. A gente quer fazer com a força do nosso braço, a gente quer fazer com o nosso entendimento, a gente quer fazer com a nossa experiência. É onde a gente, mais uma vez, se arrebenta. Porque se não for Jesus, o que lá diz, se eu não me engano, Salmo 107, né? Que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então eu posso ser um bom marido, a minha esposa pode ser uma boa esposa, ser um bom pai, ela ser uma boa mãe. Mas se Deus não estiver dentro, edificando o nosso lar, uma hora ou outra vai desandar.
Porque quem edifica é o Senhor, não é nós. Nós cumprimos nosso papel de fidelidade, de verdade, de transparência. Mas se Deus não tiver, não rola. A gente até vê o matrimônio como cordão de 3 dobras, né? Onde o papel da esposa, o papel do marido e o papel de Deus dentro dele. Né? Então, um lar e uma família sem Deus, ele vai desandar. Pode ser a melhor pessoa que for, mas é Deus que edifica o lar. E nós entendemos isso. Nós não somos o casal perfeito, nós não somos a família perfeita, né? Mas com Deus dentro dela faz a gente superar as situações. Faz a gente, o que lá diz, né? Paulo está dizendo, se eu não me engano, em Timóteo, que o amor ele tudo suporta, o amor ele tudo espera, né? E o amor ele tudo, são 3 citações que ele faz, né? O amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Então, quando é que eu consigo alcançar essas 3 características dentro de casa? Quando Deus está dentro. Entende? E quando é que Deus está dentro? Quando Ele está na minha vida, quando Ele está na vida da minha esposa e quando Ele está na vida dos nossos filhos. Sim, entendeu? Teve momento que a pergunta que você fez, né? Que estava sem Deus? Com certeza. Tem momento que a gente quer dar uma bicuda em Deus e quer fazer do nosso jeito. Com a raiva, tá entendendo? Sim. Com o estresse dentro de casa. E a gente quer fazer da nossa forma. Você tá entendendo? Aí vira aquela briga, aquele atrito, né, do marido com a esposa. Aí um quer falar mais alto, um quer ter mais autoridade do que o outro. Sendo que quando Deus está dentro, isso fica ao contrário. Quando um começa, né, a discutir, o outro decide a perder mesmo. Ele não quer ganhar não. Sim. Até porque a Bíblia diz isso, né? Para ganhar precisa perder. Então quando nós estamos sendo ministrados por Deus dentro do nosso lar, né, a gente perde. Quando um começa a discutir, o outro já se cala. Você está entendendo? E isso quando Deus está dentro da casa. Agora quando Ele não está, aí isso tudo muda, né? Tudo muda. Auto-estresse, brigas, intrigas, né? Tempo sem se falar. Graças a Deus a gente está com bastante tempo que isso não acontece. Porque a gente entendeu muita coisa. Dentro da obra, a gente aconselha muitos casais hoje. Né? A gente convive com muitos casais. E não se engane, a gente pensa que está ministrando, mas também estamos sendo ministrados. Teve muito lugar que eu estava aconselhando o pai junto com o filho, que quando eu estava falando para eles, Deus estava ministrando em mim, tá dizendo que tu precisa botar isso dentro da tua casa também, que tu não faz. É por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, porque tu está ministrando e está sendo ministrado, né? A faca de 2 gumes. Então, a família, um lar estruturado, ele é tudo para nós, né? É um sacerdócio, né? Um ministério. Sem a estrutura de um lar, ele vai desandar. E é passivo até de ser arrancado esse sacerdócio, como foi com Eli. Né? Eli foi um sacerdote que ministrou a palavra, tudo, mas esqueceu dos filhos. E os filhos acabaram se perdendo. E com isso, Deus ele arranca o sacerdócio dele, da geração dele. Porque a partir do momento que Deus me consagra como pastor, como sacerdote do reino dele, essa consagração é para minha família. Sim. É para gerações que estão por vir. Sim. Então, a minha primeira responsabilidade é justamente com o meu lar. Você tá entendendo? E é uma das coisas que eu oro muito, para que Deus me ajude a estruturar o meu lar, né? A dar caminhos para o meu lar. É fácil? Claro que não é. É difícil para todo mundo. Se vocês acham que para pastor é mais fácil, não. É a mesma dificuldade que você tem dentro de casa. Né? A gente vive isso e atrai a presença de Deus para nos ajudar isso. Porque nosso lar tem estrutura não em nós, mas em Deus. Sim, entendi. E pastor, dando continuidade para esse assunto de relacionamento, o senhor como um profeta do lar, um homem de família já, queria ver com o senhor algo que talvez até os jovens da nossa igreja iriam adorar saber, ou ter como conhecimento, que qual conselho o senhor daria para a juventude de hoje, principalmente a juventude cristã que congrega na nossa igreja, que está em busca de um relacionamento? Cara, hoje a gente lidando, né, com jovens cristãos hoje, o meu conselho é que espere a pessoa certa e se consagre, né, se guarde para essa pessoa. Isso é muito importante. A gente estipula a média de um casamento de um jovem cristão ali de 21 a 25 anos, né? Essa é a média. Mas o mundo não prega isso. O mundo ele prega que de 25 anos, de 20 a 30 anos, você tem que curtir a vida, né?
Sim. Você tem que se conhecer e você tem que conhecer pessoas para ver se vai dar certo esse relacionamento. É isso que o mundo prega, né? Aí você casa com 30, 35 anos, onde você já curtiu com várias pessoas. Cara, mas isso é tão sério de um jeito que isso prejudica dentro do casamento. Sim. Quando você se guarda, né, você está se preparando para uma pessoa. Quando Sim. você não se guarda e começa a ter vários relacionamentos para entender as pessoas, é onde você cria várias frustrações. Sim. É onde você tem várias frustrações emocionais, principalmente a mulher, que ela se entrega mais do que o homem. Né? Então a menina, por exemplo, que ela sai nesses 20 a 30 anos, né, ficando com um, ficando com o outro, gerando relacionamentos, ela se apaixona por aquela pessoa em determinado tempo e cria frustrações emocionais. Só que essas frustrações emocionais vira ferida e ela leva para dentro do casamento. Quando ela vai casar lá com 30, 35 anos, ela tá chegando dentro do casamento com várias frustrações emocionais. Sim. E essas frustrações ela leva para dentro do casamento. E quando ela tá ali com o marido dela, já casado, essas frustrações vêm à tona. Você tá entendendo? Então, para um jovem cristão hoje, o ideal é se guardar para a pessoa devida, justamente para evitar essas feridas emocionais que os relacionamentos vão gerando, né? Eu não estou levando nem para o lado, né, do que Deus quer, que é pecado, né, a questão da fornicação e pacto de sangue branco e tudo, né? Eu estou levando para as frustrações emocionais, que quando estiver dentro do casamento, essas frustrações vêm à tona e prejudica o casamento. Quando a pessoa se guarda, né, o casal ali faz o processo direitinho de noivado e chega ao casamento, ela evita essas frustrações emocionais. Então a tendência desse casamento dar certo é muito maior. É muito maior por conta disso. Então, para o jovem cristão da nossa igreja ou qualquer outro que está ouvindo, se guarde, espere o tempo de Deus, né? Eu sei que a pessoa que escolhe é você. Deus, ele traz as características que você precisa analisar para você suportar aquela pessoa, né? É por isso que o amor tudo suporta, tudo espera, né? Tudo crê. Então você vai suportar os defeitos, você vai acreditar que ela vai mudar. Você está entendendo? E você vai suportar aquilo ali. Sim. Você está entendendo? Então, o meu conselho para o jovem hoje, se guarde. Se guarde. Ah, mas a gente tem que sentir, a gente tem que saber como é. Vai que dentro do casamento, não se preocupe com isso não. Todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo sabe fazer, né? Deus criou, né, que muitos jovens pensam logo na parte sexual, né? Deus criou aquilo ali para ter mesmo, mas dentro de um casamento, não antes dele. Porque antes dele vai criar um monte de feridas emocionais. E você vai carregar essas feridas para dentro do casamento. E vai gerar várias situações no casamento. Aí quem é que vai estar lá? O pastor. Chorando junto com você e lhe aconselhando para ver se não se deixa. Tá entendendo? Então evite o máximo essas frustrações. Evite o máximo o relacionamento antes do casamento. Na verdade, evite por completo, né? Espere a pessoa que Deus vai colocar na sua vida, em que você vai identificar ela, né? E no momento certo, ela vai chegar para você. E nesse período, não se contamine com o pecado e fornicação. E eu errei muito. Por isso que eu até falo com uma certa autonomia, porque eu fiz errado, né? No tempo que eu estava desviado, né? E foram os piores anos da minha vida, né? Me arrependo amargamente, né? Porque o meu desejo foi sempre fazer tudo muito certo, né? Mas eu acabei tomando um rumo, uma direção que eu colhi dentro do meu casamento. Então eu sei do que eu estou falando. Então hoje, quando eu aconselho um jovem, eu aconselho exatamente isso. Se guarde, né? Se guarde, espere o tempo certo, que Deus tem o tempo certo para esse relacionamento. Perfeito, pastor. Galera, eu sei que o papo tá muito bom, mas a ideia do bate-papo com os pastores é assim, basicamente um resumo da trajetória dele, mas claro, nós pretendemos sim ter essa conversa mais extensa, com um episódio muito maior. Mas aqui foi para trazer algumas ideias, alguns aconselhamentos e alguns ensinamentos que às vezes a gente acha que o nosso pastor não pode transmitir, às vezes a gente acha que é uma posição eclesiástica,
faz ele ser uma pessoa totalmente diferente da gente, mas pastor é gente como a gente. Então é sobre isso, é sobre essa simplicidade que não é pelo fato da pessoa ser pastor que ela vai deixar de ter. Pelo contrário, é uma pessoa como a gente que passa dores também na caminhada de fé e que está aqui para sustentar essas novas pessoas que estão entrando na caminhada. Soledes, muito obrigado por estar com a gente aqui e Glória com certeza vai ter um episódio, um outro episódio com o Senhor. Sim. E você que assistiu, muito obrigado por ter vindo até aqui. Se inscreva no canal, curta e compartilhe, tá? Então, crente, fica ligado, viu, no podcast que vai ter mais episódios. Revesti de toda a armadura de Deus.